Fala galera do YouTube, mais uma aula muito maneira de Power BI e na aula de hoje a gente vai aprender a trazer as cotações do dólar da internet para o Power BI de forma automática. Então a ideia é, você tem alguma base de dados que está em dólar, por exemplo, vendas que você fez em dólar na sua empresa, e você quer trazer as cotações para conseguir fazer a conversão para o real e assim por diante. Então a gente vai aprender a fazer isso na aula de hoje, puxar as cotações do dólar da internet ou de qualquer moeda que você quiser. Então fica comigo até o final da aula e baixe o material que está aqui na descrição para você aprender e praticar junto comigo. E na descrição também vai ter um mini curso de Power BI de fórmulas DAX para você acessar também, tranquilo? E antes da gente começar, você já sabe, não esquece de deixar o seu like, porque quanto mais likes o vídeo tiver, o YouTube entende que é um conteúdo maneiro e entrega para mais pessoas, então a gente vai conseguir ajudar cada vez mais gente com o nosso conteúdo. Então deixa o like, inscreve no canal para ter acesso a conteúdo de Excel, VBA e Power BI todos os dias. Mas, bom, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Seguinte, eu trouxe aqui para vocês uma base de vendas para a gente trabalhar, só que essa base de vendas ela vai estar em dólar, então a gente vai ter que fazer a conversão desse dólar para o real, para a gente ver a cotação aqui, para a gente conseguir ver as vendas já convertidas para o real, independente do dia em que ela foi feita. Se ela foi feita em 2018, ele vai fazer com a cotação de 2018. Se ela foi feita em 2019, vai fazer com a cotação daquele dia em 2019. Então vamos lá, vamos começar importando essa base de dados de vendas que a gente vai ter. Então eu vou clicar aqui no Power BI, lá na página inicial, importar dados do Excel. Então eu vou pegar aqui, ó, na nossa aula de hoje, 28/4, vou clicar na base de vendas e vou clicar em abrir. Então vai ser uma base de vendas com histórico de vendas da empresa e vai ter a data da venda e vai ter o preço que a pessoa pagou ali na venda, só que ele vai estar em dólar. Então vamos lá, vamos clicar aqui nesse arquivo de vendas, nessa nossa tabela, e aqui do lado vai dar para ter uma pré-visualização da tabela. Então, por exemplo, qual foi o código do produto vendido, qual foi a quantidade de produtos vendidos, qual foi o preço unitário que a pessoa pagou em dólar, qual foi o faturamento aqui na venda em dólar, qual foi a loja, a data da venda, o código do cliente, o produto e assim por diante. Então eu quero trazer essa tabela para o Power BI, vou clicar aqui no check e vou clicar em carregar. E você fala assim, Alon, geralmente você não fala para clicar em transformar dados, para editar a tabela se a tabela estiver bagunçada? Sim, geralmente a gente vai clicar em transformar dados para editar. Mas como o nosso foco aqui não é editar a tabela, e sim a gente trabalhar nessa cotação do dólar, eu já deixei a tabela organizada, sem ter nada para ficar fazendo edição nela, então a gente vai clicar direto em carregar e trazer essa tabela para dentro do Power BI. Então, está terminando de carregar agora, e aí assim que terminar de carregar, vai aparecer a nossa tabela aqui nas 3 guias do Power BI, na guia do relatório, na guia dados e na guia modelo. Maravilha, então carregou a tabela, então aqui na guia relatório já tem a base de vendas com as informações bonitinhas, na guia dados também já vão ter o histórico de vendas, e também na nossa guia modelo, que é onde a gente vai criar os relacionamentos, já vai aparecer aqui certinho pra gente. Só que vamos lá, primeiro de tudo, eu gosto de colocar sempre a tabela em ordem cronológica, então eu vou clicar aqui na data da venda, setinha para baixo, e vou clicar aqui na opção de classificar em ordem crescente, só para ficar de uma forma, numa ordem que faça sentido. Então vamos lá, eu tenho aqui o preço unitário e faturamento em dólar, só que eu quero ver esse valor em real. Só que para fazer isso, não adianta, obviamente, simplesmente multiplicar por 3, por 4, por 5, por 6, seja lá qual for a cotação do dólar que está atualmente. Eu tenho que multiplicar pela cotação do dólar no dia. Então, aqui no caso, 1º de janeiro de 2018 foi o dia em que eu fiz essa primeira venda. Então, eu tenho que ver qual foi a cotação do dólar nesse dia. Depois, as cotações do dólar do dia 2 de janeiro, do dia 3 de janeiro, até o final. Então, a nossa planilha começa no dia 1º de janeiro de 2018, termina no dia 30 de dezembro de 2020. Show de bola! Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na web, na internet, e a gente vai buscar as cotações do dólar de janeiro de 2018 até dezembro de 2020. Como que a gente vai fazer isso? Usando o nosso famoso Google Sheets. Google Sheets ele vai ter uma fórmula que consegue buscar as cotações históricas do dólar, de qualquer outra moeda, de ações e assim por diante. Então vamos lá, você vai abrir um Google Drive e você fala assim, alô, não tem um Google Drive. Se você tiver um Gmail, você tem um Google Drive. Se você não tiver um Gmail, você cria de graça em 2 minutinhos. E é só você acessar drive.google.com que você já vai ter acesso aqui ao Google Drive. Vamos lá, então o que você vai fazer? Você vai criar aqui no seu Google Drive uma planilha. Então você vem aqui em novo e você vem em planilhas Google, o famoso Google Sheets. E aí esse Google Sheets, ele vai ter justamente uma planilha que vai conseguir ter uma fórmula que vai buscar a cotação de qualquer moeda, qualquer ativo, qualquer ação, enfim. Vamos lá, como que vai ficar essa fórmula que busca para a gente as cotações do dólar ou de qualquer ativo aqui para a gente? Essa fórmula é igual Google Finance. Então você vai lá e coloca lá igual Google Finance. Vai até dar um zoom só para ficar um pouquinho mais tranquilo de enxergar. Então, igual a Google Finance, aperto o Tab para abrir a fórmula. E vamos lá, como é que vai funcionar
essa fórmula Google Finance. Se você pesquisar no Google, ele tem mais ou menos uma ajudinha de como que ela funciona. Ou você pode clicar aqui na opção de ajuda que ele vai falar assim, Alon, vamos lá, como é que funciona essa fórmula? Primeiro, se você quisesse, por exemplo, puxar qual é o preço de uma ação, ele fala aqui para você colocar o código da ação. Só que no caso eu não quero colocar código de ação, eu quero colocar que eu quero puxar o valor do dólar. Então como que você vai fazer do dólar? Você vai colocar, entre aspas, o seguinte texto. Currency, que é a cotação em inglês, e você vai colocar aqui USD, BRL e fecha aspas. Você está basicamente pedindo para ele qual é a cotação do dólar com relação ao real. Esse vai colocar aqui ponto e vírgula, e o segundo argumento da fórmula Google Finance é o que você quer descobrir? E aí, como assim, Alan, o que eu quero descobrir? Porque geralmente a gente usa esse Google Finance para trazer preço de ação. Só que quando você vai descobrir alguma informação sobre alguma ação na Bolsa de Valores, você pode querer saber o preço, você pode querer saber qual foi o preço mínimo daquele dia, qual foi o preço máximo, qual foi o volume de negociação, enfim, você pode querer saber de um monte de informação. Mas cotação não tem muito o que querer saber, eu quero saber o preço do dólar. Então você vai colocar entre aspas, price, de preço, tudo bem? Show de bola, vamos lá, falei então que eu quero preço. Ponto e vírgula. Agora ele vai falar assim, Alon, você quer o preço de qual data? Eu vou ter que dar para ele dois parâmetros. O parâmetro de qual é a data de início em que eu quero começar a puxar o histórico do dólar e qual é a data de fim. E lembra, a nossa tabela ela vai de 2018 até 2020. Então eu vou colocar aqui, entre aspas, 01/01/2018. Por quê? Porque é a data onde eu quero começar a ter o histórico de cotações do dólar. Ponto e vírgula. Qual é a data final? A data final é 31 de dezembro de 2020. Tranquilo? Fecha o parênteses e dá um Enter, que agora ele já sabe o que eu quero, que é a cotação do dólar, o que eu quero dele, que é o preço, qual é a data inicial, qual é a data final. Só repara que aqui, sem querer, ao invés de barra, eu coloquei mais aspas. Então, coloca lá 31/12/2020. Vou dar um Enter agora, que ele vai puxar bonitinho pra gente, ó, cotação desde o dia 1º de janeiro de 2018 até, se eu apertar Ctrl, setinha para baixo, o dia 30 ali, eu puxei até o dia 31, mas ele tá puxando até o dia 30, que foi o último dia ali que teve, 30 de dezembro de 2020, o dólar, que foi 5,19. Então, começou ali a 3,3, quem dera ter comprado o dólar aqui, até o final, 5,19 no último dia, tranquilo? Então, a gente tem as cotações. E são essas as cotações que a gente vai conseguir puxar lá para o nosso Power BI. E você fala assim, Alon, mas e se eu quiser que ele atualize todos os dias? Porque você colocou uma data fixa aqui para ele terminar, que foi dia 31. O que você faz? Vamos lá, se eu quero colocar que ele vai atualizando automaticamente, você vai clicar na célula A1, por quê? Porque a célula A1 foi onde a gente criou a nossa fórmula. Você vai abrir a fórmula, então ou você dá 2 cliques, ou você aperta F2. F2 ou 2 cliques abre o conteúdo da fórmula. Alon, não funciona para mim o F2, não tem problema. Aperta FN com F2, que provavelmente vai funcionar para você. Se você quer que ele vá atualizando o preço automaticamente, ao invés de pedir para ele terminar numa data fixa, você vai colocar aqui o seguinte, você vai colocar aqui hoje, abrir e fechar parênteses. Alon, o que esse hoje abre e fecha parênteses? É uma fórmula do Google Sheets que retorna a data de hoje. No caso, eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de abril de 2021, meu aniversário, mas a ideia é, ele vai puxar aqui a data de hoje, que está no meu computador. Então, eu vou colocar aqui, vou dar um Enter, e aí, automaticamente, ó, tá lá, desde o dia 1º de janeiro de 2018 até o final, que é dia 18. No caso, ele está puxando do dia anterior, que é 18 do caso de 2021, porque hoje ainda não fechou a cotação do dólar. Perfeito. E aí, amanhã, o que vai acontecer? Amanhã, quando eu carregar essa página, ele vai atualizar com o próximo dia. Depois de amanhã, ele vai atualizar com o próximo dia e assim por diante. Então, assim, você vai ter as cotações históricas dia após dia, beleza? Claro que, no seu caso, pode ser uma excelente oportunidade para você ter as cotações diárias, mas para a gente, como é um estudo que a gente está fazendo só de 2018 até 2020, não vai precisar ter essa fórmula que vai atualizar automaticamente todos os dias. Então, eu vou voltar aqui para 31 de dezembro de 2020, fecha aspas, dá um Enter ali, que ele vai atualizar para a gente, tudo bem? Show de bola! E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer essa tabela para dentro do nosso Power BI. Como que a gente vai fazer isso? Seguinte, primeiro, vamos dar um nome para a nossa planilha, eu vou chamar aqui de cotações. Cotações dólar. E aí agora o que eu quero fazer? Eu quero pegar essas cotações e levar para o Power BI. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o link dessa planilha e através do link dessa planilha a gente vai ter acesso aos dados lá pelo Power BI. E aí talvez você esteja pensando assim, ah, Alon, o link dessa planilha é o link que está aparecendo aqui, não? Não, não é isso. O link dessa planilha é, você vem aqui em arquivo, depois você vem aqui embaixo em
publicar na web. Alan, o que é publicar na web? É basicamente você pegar essa planilha e publicar ela em um site, digamos assim. Um site que, a princípio, você vai ter acesso, e aí você pode usar esse site, esse link, para trazer as informações para dentro do Power BI. Então, eu vou clicar aqui nesse botão de publicar, vou clicar em OK, que ele pergunta se você quer mesmo publicar esse arquivo. Sim, vou clicar em OK. O que ele vai fazer? Agora sim ele gerou um link para a nossa planilha, não é o link que está aparecendo aqui em cima, é um link novo. Então, eu vou dar um Ctrl+C nesse link. Inclusive, se você quiser testar, você pode abrir uma guia anônima no seu computador. Para abrir a guia anônima, você usa Ctrl+Shift+N, e aí você cola lá no Ctrl+V e dá um Enter. Então, repare que é diferente do Google Drive, ele tem um link só com a planilha, não é um link do Drive, que é cheio de opção ali para você mexer. Não, é o link só com os dados finais da sua planilha. Beleza. Então, dado que esse link já está no nosso Ctrl+C, vamos agora voltar no nosso Power BI e vamos importar uma nova base de dados. Como que importa uma nova base de dados? Que no caso é de cotações. Página inicial, vamos lá em obter dados. E agora eu vou obter dados, não tem um botão aqui para o Google Sheets, mas tem um botão para importar dados da web. Então, clicar lá em importar dados da web. E agora ele vai ter justamente a opção de a gente colocar qual é o link do qual eu quero trazer alguma informação. No caso, a URL é aquele link que já estava no meu Ctrl+C, então vou simplesmente dar um Ctrl+V e vou dar o OK aqui. Perfeito. Então ele vai conseguir trazer aqui para a gente certinho, ele vai carregar as informações e vai abrir as opções aqui para a gente. Perfeito. E aí ele abriu a nossa janela de pré-visualização da tabela. Se eu clicar aqui em cima, ó, em tabela 1, repare que ele chama aqui de tabelas HTML. Isso é só porque ele trouxe tabela da internet, então ele chama de tabelas HTML. Então, se eu clicar aqui na tabela 1, ele vai mostrar aqui para mim a tabela na direita, então eu vou clicar aqui que eu quero trazer as informações dela. Então eu vou clicar aqui no check. Só que aí, penso o seguinte, essa tabela, ela tá perfeita do jeito que a gente quer? A princípio, se você olhar direitinho, não. Por quê? Primeiro, a primeira linha da tabela, ela tá vazia. Tá vendo que não tem informação nenhuma na primeira linha? Perfeito. Segunda coisa, não tem títulos na planilha. Tá aqui, coluna 1, coluna 2, coluna 3. As planilhas têm que ter títulos. Então, os títulos estão aqui, ó. Tá vendo? Date, close. Isso aqui são os títulos. Então, os títulos estão fora do lugar. Outra coisa, as datas não estão bacanas. Por quê? Porque as datas, elas estão com data e hora. Não vai fazer sentido pra gente. Eu quero só a data. Mais uma coisa, a coluna 1 está meio inútil, é só uma coluna dizendo número 1, número 2, número 3, não serve para nada. Então eu quero editar um monte de coisa aqui no Power BI. Então eu vou clicar aqui em transformar dados, e aí nesse transformar dados a gente vai abrir o nosso Power Query só para fazer uma rápida edição naquela planilha de cotações e aí sim trazer ela para dentro do Power BI. Maravilha, abriu aqui para a gente a nossa tabela então. Primeiro de tudo, vamos renomear essa tabela. Aqui do lado eu vou chamá-la de cotações. Beleza, cotações, dá um Enter. E aí aqui, vamos lá, primeiro de tudo, quero eliminar essa primeira linha que está vazia. Como que eu faço para eliminar linhas em branco aqui no Power Query? Vou clicar em reduzir linhas, remover linhas e remover linhas em branco. Pronto. Ele vai automaticamente varrer a planilha, todas as linhas que estiverem em branco ele vai mandar embora. Outra coisa, essa primeira coluna não serve para nada, é só uma coluna sequencial. 1, 2, 3, 4, não está servindo para muita coisa. Pior ainda, ela está começando aqui no título. Se tivesse começando o número 1, na primeira data pelo menos, mas nem é o caso. Então, vamos clicar na coluna 1, dar um delete para mandar embora. Outra coisa, lembra, os cabeçalhos, eles estão fora do lugar. Eles deviam estar aqui em cima, nos títulos. Só que eles estão na primeira linha da tabela. Então, eu vou clicar aqui, ó, na guia página inicial e tem o nosso botão usar a primeira linha como cabeçalho. Então, um problema tão comum no Power BI que ele já tem esse botão aqui. Usar a primeira linha como cabeçalho. Clica lá, que ele vai trazer bonitinho pra gente. Só que lembra do outro detalhe que eu falei. Aqui nas datas, eu não estou interessado em saber qual foi o horário de fechamento do dólar, que foi 23,58. Só quero saber a data. Então, eu vou clicar aqui nesse íconezinho de data e hora que tem aqui do lado. E aí, ao invés desse data e hora, que era a opção que estava marcada, eu vou clicar aqui só em data. Por quê? Porque ele vai passar a enxergar simplesmente só a informação de data. Então, eu vou clicar aqui em data. E aí, ele só vai perguntar assim, Alon, você fez várias etapas, você fez várias transformações aqui do lado em etapas aplicadas. Você fez várias edições na sua planilha. Você quer adicionar uma nova etapa? Sim, eu quero adicionar uma nova etapa para substituir a data e hora simplesmente por data. Então, eu vou clicar em adicionar nova etapa e aí ele vai simplesmente substituir ele para a gente aquela formatação que tinha antes para a formatação de data. Perfeito. E só para deixar mais intuitivo, vamos tirar esses nomes em inglês. Vou botar aqui datas. E aqui do lado, onde está close, eu vou colocar cotação. Eu vou colocar cotação sem acento, sem cedilha, só para não confundir depois na hora de usar fórmulas. Beleza, então tenho as vendas, tenho as cotações. Vou clicar agora em fechar e aplicar, porque a planilha está exatamente do jeito que eu preciso.
já com todas as edições feitas e já arrumadinho. Então agora a gente já fez o nosso primeiro passo, que era trazer as cotações lá da internet, já fez o segundo passo de editar a planilha, agora a gente vai fazer o nosso terceiro passo, que é vir na guia de relacionamentos e linkar, relacionar a tabela de vendas com a tabela de cotações. Por quê? Porque lembra que comigo, a tabela de vendas e cotações, elas vão se complementar. A tabela de vendas tem todo o histórico de vendas e a tabela de cotações tem o histórico de cotações. Então elas vão se complementar. Então eu vou ter que relacionar as tabelas para poder trazer informação de uma tabela para outra. Como que eu vou fazer isso? Se eu dar um pulinho aqui na guia dados, eu tenho que pensar qual é a coluna que a tabela de vendas e a tabela de cotações, qual é a coluna que elas têm em comum, para eu poder trazer uma informação de uma tabela para outra, para eu poder identificar ali qual é o relacionamento, qual é o vínculo entre elas. Na tabela de vendas, eu tenho uma coluna de data da venda. Na tabela de cotações, eu também tenho uma coluna que tem datas. Então, é justamente essas colunas de datas e data da venda, na outra tabela, que são as colunas em comum que eu tenho entre as duas tabelas. Então, vamos criar o nosso relacionamento. Vou, então, criar o relacionamento de vendas e cotações através da coluna data da venda com datas. Então, eu vou clicar aqui em data da venda, segurar o mouse e puxar até datas, que ele vai automaticamente fazer o relacionamento aqui pra gente, beleza? Prontinho, ó, se você passar o mouse, tá lá relacionado. Lembra que na hora de criar o relacionamento, eu fiz da esquerda para a direita, mas você poderia ter feito da direita para a esquerda sem problema nenhum, que é exatamente no mesmo. Quer ver? Ó, se eu clicar com o botão direito, excluir, e confirmar aqui agora, se eu fizer da direita para a esquerda, exatamente a mesma coisa. Eu cliquei em datas, segurei o mouse, foi até a data da venda, que ele vai funcionar exatamente igual. Perfeito. Então já linkei as duas tabelas, quer dizer que eu estou livre para trazer informação de uma tabela para outra. Então, por exemplo, voltando aqui na guia dados, o que eu quero fazer? Eu quero trazer para essa tabela de vendas a informação de cotação, porque se eu tiver a cotação, eu vou conseguir calcular qual foi meu faturamento em reais. Então vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma nova coluna na minha tabela e essa nova coluna que eu vou criar, ela vai me dizer qual foi a cotação desse dia, 1º de janeiro de 2018. Qual foi a cotação dessa segunda venda, que foi no dia 1º? Qual foi a cotação da terceira venda, da quarta venda, da quinta venda e assim por diante. Então eu vou clicar com o botão direito, vou lá em nova coluna para a gente criar essa nova coluna dentro da nossa tabela de vendas. E lá em cima vai aparecer a nossa barra de fórmulas. Então o que eu quero fazer? Eu quero puxar da tabela de cotações as informações de cotações. Ou seja, eu quero trazer uma coluna de uma tabela para outra. E aqui no Power BI a gente tem uma fórmula que traz uma informação de uma tabela para outra, que é a fórmula chamada Related. Então vou usar a fórmula agora com vocês, mas antes de a gente usar a fórmula, vamos só dar um nome para essa coluna. Vou chamar ela aqui de cotação. Cotação, sinal de igual, e aí vou colocar a fórmula Related, abrir o parênteses e ele vai perguntar assim, Alon, qual é a coluna de outra tabela que você quer trazer? Eu quero trazer a coluna chamada cotação. Então seleciona aqui cotação, aperta o Tab, fecha o parênteses, dá um Enter. O que ele vai fazer? Automaticamente ele vai trazer para a gente a cotação daquele dia. Então ele está falando aqui, Alon, dessa primeira venda que foi feita no dia 1º de janeiro de 2018, a cotação foi de 3,311. Aqui, vamos pegar outra data qualquer, do dia 3 de janeiro foi 3,23 e assim por diante. Beleza. Ah, Alon, ele está com muita casa decimal, não dá para arredondar esse número? Dá. Como que a gente faz? Logo no início, antes de puxar a cotação, eu vou colocar a fórmula, que é a fórmula round. O que a fórmula round faz? Ela arredonda o número. Então, vou abrir a fórmula round, vou até apertar Shift Enter, só para pular uma linha na fórmula e organizar ela. Então, vamos lá. O que a fórmula round, arredondar, vai pedir? Primeiro, qual o número que você quer arredondar? Quero arredondar a cotação. Vírgula. Quantas casas decimais você quer? 2. Então, vou colocar 2 casas decimais, fecha o parênteses e dá um Enter que ele vai puxar só 2 casas decimais. Aí, claro, varia para você. Alon, eu quero todas as casas decimais, então não arredonda. Alon, eu quero arredondar para uma casa. Então, arredonda para uma casa ou para 2, ou o que for, o que fizer mais sentido para a sua análise. Tranquilo? Beleza. Então, eu tenho a cotação. Vamos fazer a prova real? Vamos ver se está certinho? Ele falou aqui, vamos pegar uma data qualquer aqui, ó. No dia 9 de janeiro, deixa eu voltar aqui. No dia 9 de janeiro, ele falou que a cotação foi de, aqui 9 de janeiro, 3,25. Vamos confirmar lá em cotações? 9 de janeiro foi 3,25. Claro que lá a gente arredondou, mas ele puxou e arredondou aquele valor para a gente. Então lembra que arredondar é opcional. Eu arredondei aqui porque faz mais sentido para a minha análise o valor não ficar tão quebrado assim. Perfeito.
Vamos então, a princípio está funcionando direitinho, vamos voltar nas vendas ali e vamos criar uma nova coluna que vai ser agora as vendas em real. Por quê? Porque eu tenho o faturamento daquela venda em dólar. Nessa primeira venda faturei $5.200, na segunda $2.000, na terceira $1.600. Só que agora eu quero multiplicar o faturamento de cada venda pela cotação daquele dia. Então vamos lá, botão direito, vamos criar uma nova coluna. E essa nova coluna vai ser simplesmente multiplicando o faturamento em dólar vezes a cotação. Então eu vou colocar aqui faturamento, vou chamar a coluna de faturamento R cifrão, só para saber que é faturamento em real. Sinal de igual, eu vou multiplicar a coluna faturamento, e aí começa a escrever faturamento e dá o tab, vezes a coluna de cotação. Tranquilo? Vezes a coluna de cotação e dá um Enter. Então ele vai multiplicar aqui para a gente cada um dos valores de faturamento por cada um dos valores de cotação. Vamos ver se deu certinho aqui, ó. Por exemplo, 5.200 vezes 3,31 deu aqui o faturamento de R$ 17.212. Depois, R$ 2.000 do faturamento da segunda venda vezes 3,31 deu R$ 6.620. Então ele fez esse cálculo para todas as linhas da tabela, um por um. Então qualquer uma que você pegar vai estar funcionando, ó. 1.400 dessa venda vezes cotação do dia 3,76, faturamento de 5.264. Tá perfeito. Então a gente já tem o faturamento aqui em reais. Agora, se a gente quiser fazer uma análise, por exemplo, de faturamento em reais de cada uma das marcas, qual foi o faturamento da Apple em reais, da Dell, da Canon, da Samsung? Vamos testar aqui, vamos fazer um gráfico, ó. Vou voltar na guia relatório, vamos criar, por exemplo, um gráfico de barras, que vai ser bacana para conseguir representar isso. E nesse gráfico de barras eu vou colocar as marcas no eixo, nas linhas do gráfico, e o faturamento em reais, que é essa coluna nova que a gente criou aqui, em valores. Ele vai dizer para a gente quanto que a gente faturou em cada marca. E aí, claro que a gente pode formatar aqui nosso gráfico. Vir aqui nas opções de formatação. Alon, eu quero colocar uma cor diferente. Então, vem aqui em cores dos dados. E aí, a cor você pode mudar ali para um azul mais escuro, um amarelo, uma cor que te agrade mais. Por exemplo, eu gosto de colocar rótulos de dados, ou seja, aparecerem os números no gráfico. Então, procura aqui rótulo de dados, ativa a opção e coloca aqui, por exemplo, num tamanho maior. Ó. Pesquisa aqui o tamanho do texto e aumenta. Alon, os nomes das marcas estão pequenos. Então, procura aqui pelo eixo Y, que é o eixo vertical, e aumenta o tamanho do texto também. Alon, eu gosto de colocar borda e sombra, beleza? Procura aqui a opção de borda e sombra, lá embaixo, ó, borda e sombra, e já vai ter as opções aqui certinhas pra gente. Então, pronto, agora você já tem exatamente o seu faturamento em reais por marca, puxando lá do Google Sheets na internet. Alon, amanhã vai atualizar a cotação, porque lá no Google Sheets eu peguei aquela tua dica e ao invés de terminar num dia específico, eu terminei no dia de hoje. O que eu faço amanhã? Se você quer atualizar as informações automaticamente todos os dias, bem tranquilo, ó. Quando você vier aqui na página inicial e clicar em atualizar, ele vai puxar automaticamente as novas informações do Google Sheets. Então, a princípio, o Google Sheets ele vai atualizar. Se eu não me engano, ele atualiza de 20 em 20 minutos aquela fórmula do Google Finance. Se não, Alon, tentei aqui atualizar e não mudou nada. Tranquilo, o que você faz? Você volta aqui na sua planilha e aí você atualiza a página. Uma vez que você atualizar a página aqui, ele já vai atualizar a fórmula e aí no seu Power BI você clica em atualizar, que ele já vai ter puxado automaticamente a cotação daquele dia, beleza? Então eu espero muito que você tenha curtido essa aula. Se você gostou da aula, manda aqui nos comentários um hashtag até o fim Alon para eu saber quem chegou até o final. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal porque todo dia tem vídeo novo e eu vou deixar aqui de presente 2 botões para você acessar o nosso mini curso de fórmulas e mais um vídeo onde eu te ensino a puxar mais informações da web para você conseguir ficar fera cada vez mais no Power BI. E a gente se vê no próximo vídeo.